Olá, pessoal, aqui é Marta Eixo, estamos na Energia Estelar e hoje estamos com uma pessoa bem estelar aqui. Olá, aqui é a Geisa Vidal. Aqui é Manx e temos muitos mentores estelares conversando com a gente, não né? é? Porque eu falo pra ela que ela é a carta estrela, é a Fabi Fortunato. Já tem fortuna no nome, Eu gosto. gosto do nome. Eu falo pra ela, gente, ela é a estrela em pessoa, só ela que não sabe. Ela eu sou Fabi, prazer. Eu sou Fabiola, eu sou astróloga, eu sou taróloga, eu sou autora, hoje eu sou eu, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Fabi. E aí você estava falando, né, dessa jornada de ser várias pessoas e agora você chegou à conclusão que você quer ser você, né? Isso é maravilhoso, né? Esse tema eu acho que todo mundo, a gente tem que falar muito, assim, porque antes eu ouvia as pessoas falarem e eu ficava assim, beleza, então. Sabe, eu às vezes eu pensava assim, quando eu era mais nova, eu pensava, às vezes a única opção que ela tem hoje é falar isso para ela se posicionar, e não é. A gente, quando vai beirando os 40 aí, né, faltam poucos dias para 40, eu tô muito reflexiva, já tem uns 2 meses, e não que eu não goste das minhas versões anteriores, eu amo, honro, adoro quem eu fui, quem eu sou, porque faz parte de tudo isso, mas a pessoa que eu estou me descobrindo, que eu acho que é a pessoa que sempre esteve aqui, ela é muito massa. Ela é muito legal, cara. Ela me traz tanto alívio, aquelas preocupações excessivas que eu tinha, de tudo, de aparência, de tudo na vida, de preocupação com o outro, com família. Tudo é uma inversão de valores maravilhosa, assim, que a gente se liberta. É uma libertação total, assim. Gente, eu acho que Jung foi perfeito quando ele disse que quando a gente chega chegando na segunda fase da vida, que é a fase do ser, como é muito mais gostoso que a primeira, que é o ter. É muito maravilhoso. Eu adoro. E aí, como é que pra você, porque nessa jornada você foi astróloga, taróloga, Jung? Foi uma loucura, menina, porque tudo começou com a Fabi cristã. Cristã de igreja. Eu amo a igreja. Muitas pessoas não gostam da igreja. E eu entendo porque muitas pessoas tiveram muitas vivências dentro da igreja que traumatizaram, e eu compreendo isso, porque é um processo muito dogmático mesmo. Mas eu tenho sol de casa 9. Tá lá. A religião, para mim, ela é fundamental. Tanto que hoje, para eu entender que eu não precisava ter uma religião e que eu podia gostar do que eu gostasse e seguir o meu caminho em paz, foram 2 anos de tabu. Mas eu cresci dentro da igreja católica, fui batizada na igreja católica, fiz crisma, fui coroinha do padre, tenho foto lá, defumando a igreja, tal. A parte do incenso é que eu mais gostava. Então, havia disso, já era um sinal. Havia, e eu falava assim, Frei, amanhã vai chover, porque minha avó me ensinou que quando a lua tem uma neve, assim, branca em volta dela, vai acordar chovendo. Minha avó me ensinou a gostar de astrologia e ela nem sabe o que é astrologia. Olha que legal. Eu comecei a observar o céu, a lua principalmente por conta da minha avó. Minha avó é filha de índio, então ela é das ervas, ela não sabe nem o que é medicina de planta. Ela fala esses nomes, bruxa natural, ela não sabe nem o que é isso. Ela vai falar, Deus me livre, minha filha. Só que você vai lá, ela tem o livrinho dela de ervas, que ela diz que eu que vou herdar. Olha. E eu não mexo muito, a minha mãe gosta também. A minha avó não toma um remédio, gente, tudo dela é planta. Tudo é planta. Volta com cólica, chá de romã, ela faz. E é batata, gente. Pomada, ela macera as folhinhas dela lá, vem e passa batata. Então, assim, eu tenho uma ancestralidade já muito nessa parte holística. E aí eu saí da igreja católica, me tornei evangélica. Fui evangélica por muitos anos. E eu ainda sou cristã, tá? Só para pontuar, eu tenho Jesus como meu mestre e salvador. E hoje eu já enxergo um Jesus holístico, um mestre, né? Muito, muito diferente. Não é muito diferente da visão, não, da igreja. Mas o nome muda, a nomenclatura só que muda. Eu fui muito feliz na igreja. O contrário de muita gente, eu fui muito feliz. Eu amava estar ali. Para mim, faz parte... O contato com a espiritualidade, de novo, tem o sol de casa 9. Então, o contato da espiritualidade, onde eu me ilumino, é aí. Então, eu nunca vou estar longe da espiritualidade. De algum jeito, eu vou
ela precisa estar presente na minha vida. Então, eu fui imensamente feliz. Até que, com os 12, bem antes até da igreja evangélica, sempre li horóscopo, estudava astrologia na maciota, ali quietinha. Então, a astrologia está na minha vida, ó, desde que eu nasci, até por conta da minha avó, que eu te falei. Então, eu lia ali, eu pegava o jornalzinho para ler, comprava a revistinha do João Bidu, Capricho para ver o horóscopo. Então, tudo que eu comprava era para ver o horóscopo. E minha mãe falava, você não quer o pôster? Não, quero ver o horóscopo. Era sempre assim. E aí, quando surgiu a internet, eu consegui... Sim, eu sou dessa geração que pegou a transição. Então, a internet eu vi nascer. E aí, eu falei, cara, agora tá mais fácil de ver isso. E comecei a estudar. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui a fundo nas coisas, assim. Desde nova, eu sempre... Eu sou escorpiana. Escorpião, tem que ter profundidade, tem que ter uma profundidade, né? Em assuntos religiosos, holísticos. Então, meu Deus, meu Plutão é de casa 8. Então, eu falei, não. Então, vamos ver o que é isso aqui. Comecei a estudar astrologia de forma autônoma. E até hoje eu estudo astrologia de forma autônoma. Eu tenho um curso de astrologia que eu fiz online. Mas quando eu fiz o curso, eu já sabia tudo, porque a gente está no nosso meio holístico, assim, a gente tem essa coisa, né? Ai, quantos diplomas você tem? Ai, você estudou em Harvard. Gente, terapeuta de alma, desculpa, você não precisa de diploma, não, amor. Você precisa de conhecimento, de base. Isso depende muito mais de você do que qualquer diploma que você tem. Eu conheço terapeutas que têm 10 diplomas e não atuam em nada. Então, assim, sabe, vamos lá. E aí eu comecei a estudar, e aí o tarô entrou, mas assim, muito depois, porque você imagina, o tarô pra mim então, como é que é, né? Você evangélica. Não. Primeiro ainda vai, né? Estrela, agora tarô já. Tarô foi muito complicado, porque desde os 16, escondida, eu ia nas cartomantes. Eu sempre gostei do babado. Do babado. Adorava. E aí a minha mãe sabia. Minha mãe, graças a Deus, eu tenho uma família muito funcional nesta parte, porque obviamente, todas as famílias são disfuncionais para que a gente resgate os nossos karmas. Mas, nesta parte... Que tema do vídeo passado. É maravilhoso. Assistam. Me dá gatilho. Me dá gatilho. Muito gatilho. Aliás, eu estou... Mas nesse ponto, assim, eu sempre tive muita liberdade. Meus pais sempre... Nunca me puniram de nada. Se eu falasse, mãe, eu quero ser bruxa, ela falava, vai. Porque ela conhece meu coração, ela sabia que eu ia fazer tudo pro bem. Entende? Eu jamais ia querer prejudicar alguém. Então, eu falei assim, eu fui numa livraria e eu já ia nas cartomantes. Mas tudo bem, não muito também, eu não era viciada, mas eu ia na cartomante por curiosidade, porque eu achava incrível aquilo. Eu falava, como que ela vê nessas cartas? O que essas cartas desenhos, né? Não, e mal via, porque eram aquelas senhorinhas que tinham aqueles Lenormand. Desse tamanho assim. É tudo gasto, sabe? Você não conseguia entender nada. E eu ficava assim, eu nem prestava atenção no que ela me falava, eu ficava assim, ó, nas cartas. Até que uma amiga minha falou assim, nossa, isso é interessante, né? Eu falei, muito. Mas fiquei na minha. Aí, passou-se anos, nunca mais eu tinha ido em cartomante, nada, tinha esquecido. Aí eu entrei na fase do ter, né? Faculdade, trabalho, estágio, barará. E aí um dia, eu sempre gostei muito de livro, livraria, eu gosto do cheiro do livro. Livro pra mim, no Kindle, essas coisas, esquece. Livro pra mim é físico, assim, eu tenho uma coisa com tato. Meu oposto é touro. Então eu tenho uma coisa com tato, eu tenho que pegar, cheirar, ver. E aí eu fui na livraria e vi lá, na prateleira, tarô. De Marselha. Minha escola vem de Marselha, vai vendo, que não pode ser, né? Tem que ser. Aí eu falei assim, putz, que negócio, é aquele negócio. Aí meu coração palpitava, assim. E eu falei, nossa. E eu sempre prestei atenção muito em mim, assim. Eu falei, tá, vou pegar na mão. Mas nessa época eu tava muito acirrada, assim, igreja e tal. Nossa, ainda mais nessa época, o livro voou na cabeça. Total. E agora? Por quê? Porque eu tava fazendo faculdade, trabalhando. Na nossa época, o estágio era de 8 horas, amor, e eu trabalhava 10, não era nem 8. Então, geração Y, acorda pra vida. Para de reclamar que tá aí fazendo estágiozinho de 6 horas. E aí eu falava assim, meu Deus, me dá força, porque eu trabalhava muito, estudava, dava um rolê pra chegar em casa, assim, eu passei... A questão do sacrifício na minha vida ainda é uma coisa assim, só muda as coisas, sabe? Mas é uma questão a ser trabalhada. E eu falava, meu Deus, eu tô muito cansada. Então, eu ficava muito apegada a Deus nessa fase da minha vida, porque era a espiritualidade que me dava força, e me dá até hoje. E aí, eu falei, putz... Aí, eu peguei aquilo na mão, olhei lá, tarô de Marselha. Falei, cara, é aquele negócio. E isso eu já tinha visto uma menina no YouTube. Eu falei, ai. Eu falei, vou levar.
Coçou. Falei, vou levar. Só pelas figurinhas. Não, você não sabe o que aconteceu? Vocês querem dar risada? Agora, olha, gente, olha o que a crença faz com o ser humano. Peguei o tarô, botei em 40 sacolas na bolsa pra ninguém ver. E eu ia já rezando, Senhor, se não for da tua vontade, não me permita abrir esse negócio. E eu fui pedindo, e geralmente Deus é imediato comigo. A gente tem um negócio real, assim. E eu falava, não deixa, sei lá, que caia no esgoto, qualquer coisa. Nada, aconteceu nada. O dia fluiu maravilhosamente bem. Cheguei em casa e falei, tá, vamos abrir. Aí abri, peguei o livro, olhei, aí peguei as cartas. Fui vendo os arcanos maiores, porque no Marselha só os maiores e a corte, né, desenhada. Aquele monte de símbolo, eu falava, meu Deus, como é que eu vou aprender isso aqui? Chegou na carta do diabo. Meu amigo, meus amigos, vocês não estão entendendo. A mensagem de Deus. Me bateu todos os gatilhos do mundo. Eu virei a irmã Zuleide na hora. Eu peguei aquela carta, eu rasguei 1000 pedaços. Eu tá repreendido, meu Deus, em nome de Jesus. O que é isso? O que é isso? Fui lá, taquei fogo. Eu falava, eu sabia o inconsciente. Eu sabia que não era pra eu comprar essa merda. Eu não quero isso na minha casa. Só que o que eu fiz? Eu só joguei a carta do diabo fora. O resto eu guardei. Que ótimo. Aí, eu falei... Aí eu fui estudar. Passava a carta do diabo, eu pulava. Eu rezava um Pai Nosso ali, pulava. Aí eu comecei a gostar muito de psicologia analítica. Eu quase fiz psicologia, né? E aí fui ler e tal. Aí eu, arquétipo, o que é arquétipo? E o universo foi me apresentando as coisas de uma maneira perfeita. Todas as crenças, as dúvidas que eu tinha, o universo foi que nem Jung pulou, assim, ó, na minha mão, do nada. Um vídeo que eu vi, falei, psicologia analítica, o que é isso? Eu sempre gostei muito de estudar psicologia, pra mim, não porque, eu vou ser psicóloga, não. Falei, vou ver o que é isso. Aí eu me apaixonei pela psicologia analítica. Quando eu vi o conceito de arquétipo, aí eu falei, chutei o balde, vou ter que ir lá buscar. Vou comprar o tarô, porque eu preciso da carta aqui do caramanhão, né? Deus me perdoe. Aí eu falei, aí foi quebrando isso, mas foi um período de 2 anos e meio, para que eu aceitasse. E eu tive que ter uma experiência espiritual real para que eu... porque eu sou que nem São Tomé. Não, pro tarô. Pro tarô. Eu vou contar rapidamente, que eu sei que a gente também tem outras coisas a falar. Eu tava num conflito muito grande, eu tava em sofrimento já, psicológico, por conta disso. Porque, sim, a crença faz isso. Eu tava sofrendo muito por conta disso. Numa dualidade, sabe? É tipo, Deus, o diabo, é Lula, Bolsonaro, sabe? É sempre os extremos da coisa. A gente nunca pode estar em paz num caminho do meio. Então, eu tava nesse lance, não de Lula, Bolsonaro, vamos pular essa parte, mas de espiritualmente falando. E aí, eu tava na praia, eu me irritei, porque eu sou boa nisso também. Me deu 5 minutos, eu falei, pera lá que nós vamos conversar agora, você e eu, queridão. Falei, eu sei que você tá ocupado, eu sei de guerra, mas agora é aqui, ó. Presta atenção, pode ser, vem aqui. Aí eu falei, é o seguinte, meu mestre querido e amado, se isso aqui não for pra mim, então você trata de tirar isso da minha frente, do meu coração, porque eu sempre converso com ele assim, eu tô apaixonado por isso aqui, eu quero estudar isso aqui, olha, por mim eu vivi isso aqui, respirava isso aqui. Então assim, se não é, então já tira. Mas se você deixar, aí eu vou entender que eu posso, aí você vai ver como é que é mergulhar nesse negócio. Eu nunca tinha tido uma projeção astral na minha vida. Eu não sabia nem o que era isso. Via tudo, mas nunca... Eu sou muito experimentado. Não, nem queria, porque eu sou muito medrosa, mano. Eu já falei pra Deus, espiritualidade, vocês escolheram a filha errada, porque se eu ver um vulto, eu me faço xixi na calça. Não. Obrigada, pelo amor de Deus, seres de outros planetas, eu falo, se comuniquem de outra forma. Não aparece, porque eu desmaio, não rola. Eu sou muito medrosa, muito. E aí eu peguei e falei, bom, vamos nessa. Fui dormir. Eu escutava a TV, escutava o ronco do meu marido, então eu estava meio acordada, meio dormindo. Eu não estava totalmente dormindo, mas também não estava totalmente acordada. E eu me vi num bosque lindo, com árvores imensas, mas imensas, tipo assim, 4, 5 metros de altura, as copas das árvores. Era um fim de tarde, então tinha um pôr do sol. Eu sinto o cheiro do lugar, eu escuto o barulho das folhas que eu pisava. E uma voz aqui atrás só falava pra mim, segue em frente. E eu ia. Até que eu fui começando a escutar barulho. E eu fui vendo tribos. Vi índio, vi hindu, vi candomblé, vi tudo. Kardecista. Eu fui vendo, definitivamente, assim, depois que eu acordei eu entendi. Eu vi todas as religiões, todas. E elas estavam todas juntas.
E até que eu cheguei nos arcanjos, nos anjos, eu vi Maria. E mentalmente, ela falava pra mim, tinha um homem de costas, ela falava, toca a mão dele. E eu toquei, quando eu virei, quem era? Só adivinha, não posso nem falar que eu choro. O próprio. Eu falo em carne e osso na minha frente. Porque eu lembro do tato dele. Eu me encontrei com ele, fato. E ele só olhou pra mim e ele só falou isso. Com uma paz. Mas ele me deu a paz que eu precisava de há 1 ano tá pirando por conta disso, a ponto de querer procurar terapia, gente. É muito sério isso. E ele só fez assim pra mim, você entendeu? E aí eu olhei todas as tribos juntas, num mesmo ritmo. E eu acordei. Aí começou meio que nem São Tomé, e ele sabe. Eu falei, que sonho foi esse, cara? Você tá de brincadeira que você veio me ver, meu? Pelo amor de Deus, olha o mundo como é que tá, você vem me ver, cara. Eu já me senti... Falei, não dá. Eu como não amar você? Aí eu fui lá fora, na varanda, eu tava emocionadíssima. Eu chorava muito, assim, porque eu fiquei grata, sabe, pela presença dele. Quando eu saí, que eu olhei pro céu, eu juro, gente, uma estrela cadente de ponta a ponta, assim, ó, do céu onde eu tava. Mas assim, não foi assim... Eu falo que você é estrela, né? Mano, é a minha carta preferida do tarô, não por estrelinha, mas... Não, estrela de guia. Pelo arquétipo dela mesmo, né? Mas de ponta a ponta, assim, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Falei, beleza. Foi dormindo, foi acordada. Entendi. Obrigado pela resposta. E eu tava com o oráculo das deusas. E aí, imagina, deusas, no mundo cristão, meu Deus, como assim, não, né? E aí eu falei, então tá, então eu vou, agora vai começar a brincadeira. E aí nunca mais parei, e assim, aí eu fui aliviada de saber que eu não estava sendo julgada. Aí eu comecei a entender, a estudar, tem até um livro que chama... Maravilhoso, gente. Você está passando por um momento da sua vida de despertar de consciência. Você tem suas crenças, sejam elas quais forem. Porque, às vezes, eu sou do terreiro e, às vezes, eu tenho vontade de conhecer Cristo e eu não vou porque, nossa, vão me repreender. Ou eu sou da igreja, tenho vontade de ler tarô, não vou porque vão me repreender. Vai, cara. Vai em paz, porque tá todo mundo, todas as entidades, todos os anjos, todos os seres... extras, intraterrestres, todo mundo está trabalhando por um único projeto. Quando a gente entende isso, a gente nem põe mais isso em pauta, isso nem deveria ser pauta, né? É engraçado o seu depoimento, porque a gente faz o trabalho do workshop com os mentores, né? E é uma questão muito forte que as pessoas vêm perguntar pra gente. Falam assim, mas Marta, se meu guia foi Krishna, então eu não posso mais falar com Jesus? Não, tem que trocar de religião, né? Tem que trocar de religião. Gente, e é engraçado, se a gente parar pra pensar, os grandes mestres, né? Krishna, Buda, Jesus, nenhum fundou religião. Nenhum deles só eles mesmos. Ergueu uma bandeira e falou assim, aqui é o templo crístico. Muito pelo contrário, Jesus foi pro mundo falar de amor. Então, assim, quando eu comecei a estudar esse Jesus holístico, foi quando eu li esse livro, que chama O Despertar da Consciência. Ele é uma mistura de 7 livros em um só. E esse cara fala algumas coisas, né, alguns trechos bíblicos, mas num olhar holístico. Então, assim, pega tudo que... Até quando Jesus falou, né? Vós sois deuses. Vocês podem fazer isso e muito mais. Diga pra montanha, vai daqui, da colar, e assim fará. Ele foi o maior mestre da lei da atração que a gente já teve neste planeta, gente. Mas quando as pessoas entenderem isso é papo pra uma vida, né? Não é pra um podcast. Mas, enfim. E aí eu comecei a entender quais eram as minhas caixinhas. E aí deu certo. E acho que a maior dificuldade que as pessoas têm, porque você tem isso naturalmente, que é essa conversa. Porque tem muita gente falando, mas Marta, eu vou conversar comigo mesmo. Eu troco ideia comigo todo dia. Então, eu fico assim, mas aí eu vou dar a resposta pra mim, assim, é você mais conectado com o Criador. Aí fica... Então, elas têm uma dificuldade dessa conversa, né? Que pra você já é muito mais clara que você tá conversando... tranquilo. Né, com a entidade, com o ser, com o divino. E pras outras, elas ficam, mas Marta, eu acho que parece que eu tô falando comigo mesmo. Mas porque é aquela coisa, assim, eu vou falar de 2 vertentes. O reino de Deus está dentro de vós. E centelha divina e eu superior é a mesma coisa, gente. Uhum.
É a mesma coisa, só em palavras diferentes de egrégora E lugar diferente. diferente, né? E lugar diferente. Coloca Entendeu? lá dentro que ninguém acha. Que ninguém acha. Então, é assim, Mas é bem isso, quando você entende que tá dentro de você, que Deus habita em você, a Deus habita em você, seu eu superior habita em você, você tem essa intimidade com a tua espiritualidade. E eu não tenho papo na língua, eu converso assim com Deus como se fosse aqui, a gente aqui numa mesa. Às vezes eu tô tomando café, eu fico, nossa, Deus, eu acho que você deve estar cansado pra caramba, né? Que o ser humano tá difícil, né? Ai, do céu, olha, você tenha paciência, porque você hoje eu tinha mandado um meteorito, acabado com todas essas coisas. Mas, é nesse grau, assim, é sério, eu dou risada. Às vezes. E quem tá me vendo, tô falando sozinho. Então pensa assim, essa pessoa é completamente maluca. E é isso, deixa eu na minha maluquice. E até pra você tentar, porque às vezes é uma crença sua de achar que você é de um jeito. E quando você vai pra dentro, você vai descobrindo muito mais coisa de você, sobre você e sobre a divindade que habita em você. Né? É que a maior parte das pessoas, elas têm a dificuldade de fazer essa conversa com a divindade. Mas é porque a gente não para pra ouvir. Não para pra ouvir, né? Então, a gente clama, a gente pede, a gente reza, a gente faz culto, a gente faz tudo, mas a gente não consegue silenciar. E a sacralidade, ela se manifesta no silêncio. E uma coisa que perguntam muito nos atendimentos, no workshop, é sobre a comunicação com o mentor, né? E cada pessoa tem um canal que pode ser por uma conversa fluida, outros por uma projeção, outros por sonho, outros com oráculo, por uma intuição. Então, eu queria saber um pouquinho sobre como você, além de conversar dessa maneira fluida, que faz você se conectar com a sua intuição, como o tarô também pode auxiliar nessa conversa, nessa intuição, com mentores, com a sua centelha divina. A verdade, assim, pra mim, Fabiola, tá? Eu não preciso do tarô, porque pra mim é muito natural. Você já é o tarô? Não, é muito natural. Basicamente, ela já é o tarô. Existe um portal, eu não sei te dizer, é um negócio, pra mim, assim, é como conversar com a Marta, com você. A espiritualidade pra mim é isso, eu tomo café, eu converso, e eu falo às vezes, galera, que eu não sei quem são. Só se apresentou pra mim em sonho uma vez, uma senhora, porque eu pedi muito, falei, eu quero muito conhecer, eu sinto um amor tão grande do meu mentor, que eu sempre chamei de anjo da guarda. Pra mim, eu tenho um anjo, alguns eu não tenho só um, eu tenho alguns mentores, porque eu sinto energia feminina e masculina, e não sei quem foi que me falou uma vez que eram muitos, eu falei, não sei quantos são, mas eu sinto que então eu falo, galera, vamos entrar no acordo, que às vezes um começa a discordar do outro, e assim, eu sinto, sabe? Eu não ouço, eu não vejo, mas eu sinto. Eu sinto da conversa que eles estão tendo, eu sinto eles me direcionando. No tarô, foi um tabu imenso, porque eu falava assim, eu não quero... O tarô, pra mim, é psicológico. Uhum. Eu não quero intervenção de mentor. Não quero. Eu tenho medo dessas coisas. Eu falo pra eles, eu sou cagona e vocês sabem disso. Não se manifestem assim. Não se materializem na minha frente, porque eu vou ter um troço. Vou sair correndo. Não, então assim, deixa eu sentir vocês, mas não quero ver, pelo amor de Deus. E eles entendem, assim, eles dão risada, sabe? Tipo, mas é isso. E aí, o tarô, pra mim, eu sempre tirei ele e eu trabalho com tarô como desenvolvimento pessoal. Então, o meu tarô, claro, que ele vai dar uma previsão. Mas eu não trabalho só com a divinação, eu não sou uma profeta do tarô. Posso até ser, sei lá, sem saber, mas do tarô, acho que não. Então, foi muito difícil pra mim aceitar que existe uma mentoria espiritual por trás disso. Mas, gente, era um tabu atrás do outro. Foram 2 anos e meio de luta, com tudo, sabe? E aí eu falei assim, bom, eu preciso aceitar que se eu me coloquei como instrumento divino, então eu vou ser guiada para o que eu preciso fazer. Só que eu vou te falar, é que eu te falo, é tão natural que eu não escuto, tipo, olha, fale isso para consulei. Nada, vem. E eu vou embora. Tanto que você vê meus vídeos no YouTube, eles só são cortados porque tem a vinheta, o recado que eu preciso dar. A leitura não tem um corte, porque vai. Então, é simples assim. E aí eu comecei a entender, sabe, o que era uma sacerdotisa. Eu não sei o pezinho de onde que eu venho, mas pra mim tudo é um oráculo. Se eu começar a ler as linhas dessa mesa, eu posso não entender de linhas, mas eu vou ver imagens, eu vou te falar alguma coisa.
Se eu pegar água, então, meu Deus. Na água, ixi. Você entende? Então, assim, é um negócio que, assim, eu não sei, eu não tenho curso. Se eu pego mão, às vezes eu vejo. Borra de café, eu acho incrível aquele negócio. Eu vejo. Tanto que o livro chama Eu Vejo Você, porque eu entendo que não é sobre o oráculo. Você queria contar a história do livro, que já linka... Ah, do livro ou do tarô? Primeiro do livro, depois Tá. do tarô. Não, o livro, ele nasceu... Mostra o livrinho, mostra o livrinho. Aqui, ó. O livro, ele nasceu, gente, em um dia e meio. Ele saiu. Começou assim. Eu vou assistir o filme Avatar. E tinha I See You. E eu tenho frases, que eu acabei de passar pela polícia, eu tirei uma foto de uma... Eu tava tendo um pensamento, pra mim, esse oráculo. Eu sou um portal. E eu tava tendo um pensamento de falar assim, cara, a inversão de valores, tal, isso que a gente conversou aqui. Eu parei no farol, tava escrito reverte, em arte. Eu tirei foto. Eu falei, então, a minha espiritualidade é nesse grau, é na hora. Tipo assim, tem uma semana, um ano depois. Não, é na hora. O meu contato é imediato. E aí eu falei assim, bom, eu sonhei que eu tava escrevendo. E eu amo escrever, eu escrevo poema, tal, desde novinha. Só que nunca levei para profissão. E aí um dia eu tava no meu computador, eu abri o Word, porque eu tinha que fazer minha pauta da minha semana. E aí veio I See You na minha mente. Aí eu, nossa, que filme lindo, né? Porque eu meto louco, eu tenho TDAH, então eu fiquei, nossa, aquele filme, nossa, que frase linda, me pegou. Aí veio, não, eu vejo você, eu vejo. Aí eu comecei, que nem a Nazaré, começa a linkar com a minha cabeça assim, 24 horas. Aí eu, nossa, é verdade, eu olho pra uma pessoa, eu sinto a energia dela. Então, assim, eu vejo a pessoa, não vejo o corpo dela, eu vejo a alma dela. E aí fui começando, tá, aí senta, eu vejo você. Aí começa. Vou fazer com os planetas, vou fazer astrológico. Vai pegar então, uma vou fazer. mensaginha. Só que aí veio um negócio assim, faça o coração do cosmos, é isso que eu ia falar. Porque a única exigência disso foi, coloque mensagens espirituais também. Tudo vai ser espiritual, mas... E aí eu falei, e eu queria colocar o coração, aí veio, o coração, não coloca Deus, não coloque nome, para as pessoas não se prenderem à religião, mas coloque cosmo. E aí esse livro nasceu em um dia e meio. E aí, conclusão, fui no Edu, eu falei, tá, com quem que eu vou soltar, né? Eu queria uma editora, eu queria um selo de uma editora. Falei, já que eu vou lançar um livrinho, então que seja, né? E aí, eu fui no programa do Edu. Quando eu saí do programa... Gente, juro, eu pensei no dia anterior, quando eu acabei ele. Eu falei assim, Deus, eu passei a madrugada escrevendo, canaliza, e vem, só vem. E eu deixo, e vambora, é isso. E aí eu falei assim... Ai, gente, eu preciso muito de uma editora para lançar esse livro. Assim, em 3 dias. E aí eu vim no Edu, saí do Bom Astral. Eu tô aqui na recepção do prédio. Juro. Aí a Lete da Madras me liga. Eles não tinham nem meu contato. Ela ligou, ela tava assistindo o programa, ela ligou pro Edu. E o Edu perguntou no vídeo pra mim, tem algum projeto? Eu falei, cara, eu tenho um livro que é tão especial, porque ele é um livro oráculo. E você não precisa ser tarólogo, qualquer um pode abrir e se conectar com o seu eu superior. E aí eu falei, eu tenho um projeto muito bom, mas eu ainda não posso falar. Fiz que nem aqueles artistas. Eu falei, eu não posso falar porque realmente não tem no mercado. Então, eu preciso só arrumar isso direitinho, mas eu trago novidades. E ela viu, ela me ligou e falou assim... Eu não sei o que é, mas eu quero lançar teu livro. Ela nem me conhecia. Aí ela falou, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, claro. Olha, eu acabei de abrir e saiu o quê? Júpiter e Saturno. Acabei de falar de Saturno. Eu tenho uma tatu de Saturno gigante no braço. Adoro. Então, olha, funciona, gente. Funciona. E ele tem um negócio que assim, você vai tirar pra você... Você vira 7 vezes, 7 por conta da espiritualidade, mas você vira quantas vezes quiser. Você vira para você. Se você vai tirar para alguém, você tem que direcionar a energia para a pessoa, para fora. Então, ele tem esse negócio. E eu queria esse negócio de independente do lado. Quando eu sei, eu não tinha muita ideia de como ele ia ser. Aí, fui na Madras, falei assim, e eu sempre comigo. Eu fui na Madras e falei, eu vou falar o quê? Porque eu só tenho ele escrito. Como é que vai ser? Não sei. Aí, cheguei lá...
Aí elas perguntaram, você tem alguma ideia? Eu falei, eu tenho. Eu quero muito que, independente do lado que a pessoa tire, quero que a pessoa gire, que ele seja um oráculo. Veio. Pronto. Então, assim, da maioria das vezes, eu não sei o que vai rolar. Só que aquilo, quando eu falo, gente, é real. Quando eu falo, eu vivo pela fé, é verdade. Porque eu não sei. O tarô não foi diferente, né? A Marta sabe. O tarô foi assim. Eu estudava muito tarô e astrologia. E eu uni os dois, tanto que o meu canal chama Astrologice. E faço leitura de tarô e eu misturo astrologia. É uma mistureba danada. Tudo que eu aprendi, eu vou colocando ali. E aí eu falava assim, gente, mas como assim no Brasil? A gente tem Mônica Bonfiglio, que é astróloga. A gente tem André Mantovani, que é astróloga. Ninguém fez um tarô astrológico. E eu mandava buscar da gringa, e era 2 meses pra chegar, caro, aquela coisa. Aí eu falei assim, se não tem, fazemos. Agora, eu faço. Aí, às vezes eu me pergunto, quando bate 5 minutos de consciência, eu falo assim, menina, quem é você na fila do pão? Você não tem R$1 pra lançar nada. O tarô veio antes que o livro. Você não tem R$1 pra lançar nada. Você tem um sonho e R$2, sabe? Aí eu falei, vou começar a escrever ele, porque eu sei que no meio do caminho alguma coisa vai acontecer. E eu comecei a escrever ele. Pode ficar. Já não gostei, seu carta da justiça. É maravilhosa. É um arcano kármico. E aí eu comecei a escrever. Quando eu tava no comecinho dos arcanos maiores, uma menina me chama no Instagram e manda essa imagem aqui pra mim, ó. Que é a imagem da capa, que é a carta da estrela. Ela me mandou, ela falou, eu sou ilustradora e esse é um presente meu pra agradecer seus vídeos, você não sabe o quanto você me ajudou, tal. E na hora que ela me mandou essa ilustração, na hora, eu falei assim, é ela. Eu sem conhecer ela. Eu falei, é ela. Mandei pra ela assim, oi, você topa desenhar um tarô? Um pequeno tarô, Aí ela, 78 como é que é? E ela também tem uma história com tarô, enfim, ela era super traumatizada, foi fazer terapia por conta de tarô, porque ela foi numa cartomante, a cartomante falou que a mãe dela ia morrer em 3 meses, a mãe dela tava ótima. Tipo, a menina pirou, despertou vários gatilhos. Então, ela falou assim, cara, eu preciso pensar. Porque ela tinha essa questão. Falei, tá bom, você me fala. Nisso, eu falei, que editora que vai lançar esse tarô? Que editora? Eu preciso de uma editora. Fui numa feira mística, que eu não vou fazer propaganda. Se quiser, me paguem agora, tá bom? Cansei de fazer propaganda de graça pras feiras. Aí eu falei assim, olha, fui lá na feira mística. Juro, eu entrei. Eu dei a voltinha assim no corredor. Para entrar no corredor, tinha um banner gigante, vermelho. Faça seu tarô aqui. É nesse grau a minha vida. Eu tô te falando que é isso. E eu com, R$25 na conta. Aí eu fui lá, bem caruda. Aí eu vi uns tarôs de editoras famosas, sabe? Aí eu falei assim, vocês que fazem, esses tarôs são de vocês? Ela falou assim, não, a gente imprime. Eu falei, então vocês imprimem para todas as editoras? Ela falou, é. Eu falei, mas vocês fazem tarô? Ela falou, a gente se lançou como editora agora. A gente já lançou o nosso primeiro taroês, que era o Tarô das Lobas, da Editora Unidos e tal. Lindíssimo. Pra você que gosta do sagrado feminino, mulheres que correm com os lobos, é um tarô muito voltado para isso. E aí eu falei, então tá, vamos marcar uma reunião, querida? A pessoa sem o dinheiro do Uber. Aí ela falou, vamos, segunda-feira? Ela falou, segunda-feira. Eu falei, tô lá. Fui lá, fiz um mini projetinho de 10 segundos, porque eu falei, não existe, eu não conheço essa galera. Se roubarem a minha ideia... Fiz um termo de confidencialidade. Fiz todo mundo assinar. Como se eu fosse assim... importante. Falei, gente, é uma ideia muito inovadora. Não tem no Brasil, não tem. E vocês vão precisar assinar isso, porque se lançar, eu sei que vai sair daqui. Uhum. Ninguém sabe. Na hora que eu mostrei, eu só lembro da cara da Iraci, que a dona, ela ficava assim, ó. Tipo assim, caiu a ficha de todo mundo. É mesmo, não tem um tarô astrológico. E aí passou, ela falou, vou fazer orçamento e tal. 2 dias depois ela me ligou e falou, volta aqui. Cheguei lá, ela falou, eu vou lançar o seu tarô. Foi, e ele nasceu. Muito bem, gratidão, dona Iraci. Nossa, a Iraci... Ela é minha amiga pessoal, a gente viaja junto, a gente já virou irmã, assim. E o mais legal desse tarô é que ele tenha os arquétipos atualizados para a modernidade, né? Ele é muito contemporâneo. Essa foi a única exigência que eu fiz para Dai. Eu falei para ela, canalize da maneira... E se você reparar, a maioria dos personagens, todos, na verdade, eles estão de olho fechado. Porque a ideia é olhar para dentro.
Agora, você pega a carta do carro e a carta do diabo, só eles estão de olhos abertos. Que são os arcanos que falam muito da matéria. Não os naipes dos arcanos menores, mas dos maiores. Eles estão todos de olhos fechados. Menos esses 2 arcanos. Então... Ó, a carta da maga, que é a cadeirante. Ela é cadeirante. Esse é muito legal. E é um tarô ainda inclusivo, né? Nossa rainha de paus tem vitiligo. Nosso imperador tem uma prótese na perna. Legal. Que não mostra, não fala sobre medir a força. Isso não impede ele de ser forte, né? A nossa louca, que é uma louca. Aqui, ó, saiu pra mim a carta do... Quer dizer, a carta que eu tirei do julgamento, né? É. E aqui fala, é hora da louca se refazer. Tudo a ver comigo. Porque aí eu conto a jornada da louca nos arcanos maiores, é isso aí. Depois você lê a mensagem junguiana. Cada arcano maior tem uma mensagem de Jung também, que eu coloquei. É bem o momento E aí mesmo. tem no livrinho, tem uma passagem que eu amo. Eu sou meio criança, assim. Eu enxergo o mundo ainda assim e eu luto todos os dias pra essa criança se manter viva, porque é o que me dá fé e esperança pra continuar nesse mundo caótico. E eu coloquei a história das constelações. Que é quando Deus chama as 12 crianças e dá a missão pra cada uma delas. É uma gracinha, né? Eu falo com amor, gente, não é marketing vendável, não. Porque eu nem falei de venda. É porque ele nasceu com muito amor mesmo. E é muito lindo. Fofo demais. Preciso usar mais. Levei bronca esses dias, lembrei de você. Meu, tá vendo? Porque Por isso que eu já deixei ele aqui. Eu não usava. E né? eu fiz pra usar, porque eu sentia falta de um material desse. Então, por isso que eu fiz. E aí, um dia a Marta me encontrou e falou, você precisa usar mais seu tarô. Eu falei, putz, é verdade. E passei por cima. Minha filha, tomei esses dias. É isso. E me marcou o momento que você falou que você já fazia poesia, aí depois você falou da ilustração e de como todas as coisas, de alguma forma, são uma vivência espiritual na sua vida, né? Então, a arte é um portal e, de alguma forma, ela vai... você vai canalizando isso no decorrer dos seus atendimentos, da sua vida. Não é um processo que você para atender e, de repente, você exerce. É uma vida constante na espiritualidade. E a gente fala bastante de propósito e acho que esse é um belo indicativo de propósito, né? Como tudo começa a ser espiritual, de alguma forma. Eu acho que acho não, tenho certeza. Tudo é que a gente tem uma projeção da materialidade. Porque nós somos espirituais. Tudo que está aqui é o espiritual que rege. Então, assim, quando a gente entende que não tem como separar as duas coisas, quando a gente se sente isso... Porque é o que eu falo. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso. Espiritualidade não é religião e nem tarô. Porque a galera fala, às vezes, né? Ai, o tarô, ele... Gente, não endeusem a ferramenta. Não endeusem nada. A sacralidade está dentro de você. O que é sagrado para você? Sabe? Às vezes, muitas pessoas me procuram e falam, eu quero uma leitura que eu quero saber que o tarô tem pra me contar. Eu falo, o tarô não vai te contar nada. Ele é um papel, mano. A gente vai trocar uma ideia, você tá preparada para isso? Porque aí eu comecei um trabalho na internet e eu tenho... Assim, antes eu sempre fui... Eu sou uma pessoa muito humilde, então... mas eu tô aprendendo a reconhecer as sementinhas boas que eu tô plantando. E eu posso afirmar hoje que lá atrás, há 5 anos atrás, mal se falava disso. Eu comecei um processo educacional sobre a ferramenta tarô e astrologia. Porque os astrólogos sempre falam muito astrologuês e tem aquela arrogância, porque eu sou astrólogo, se acha um mini deus, sabe? Assim, baixa a guarda. O mais importante, a mensagem vai ser sempre mais importante que o mensageiro, independente da ferramenta que você usar. Cara, você tá aqui para servir. Só que você também tem que ter o seu valor e reconhecer isso. Isso você reconhece quando você precifica teu trabalho, quando você tira essa crença de que, claro, eu faço meus atendimentos voluntários, mas tem gente que eu não cobro R$1.000 numa consulta, eu conheço gente que cobra 2, 3, e tá tudo bem, é o valor dela, ninguém tem que questionar. Mas, cara, um curso de tarô é caríssimo, um deck de tarô é caríssimo, os livros que eu tive que comprar na gringa pra fazer esse tarô aqui, tipo assim, tudo é investimento. Então, a gente se sentir merecedor é importante, mas dizer assim que
o tarô, assim, é uma espiritualidade, é um espírito, não é. Ele é um portal. Isso ele é mesmo. Assim, quem começa a estudar tarô, parabéns. Você nunca mais vai voltar quem você era. Você vai ficar bem... Eu sou escorpiana, eu fiquei obsessivíssima. Era 24 horas por dia, eu ficava com olheira, porque era 3, 4 dias lendo livro de tarô. E amo, né? Hoje eu dou risada, mas é isso, assim. Eu já fugi até do foco, tá vendo? Não, na verdade, maravilhoso o que você falou, porque essa questão mesmo de... Né, ainda mais das culturas que a gente tem de espiritualidade como algo que você tem que só doar, doar, doar. E, na verdade, existe um equilíbrio, né? Então, é claro que você não vai sair por aí extorquindo as pessoas, mas também é o seu trabalho, né? Não é uma coisa que você está fazendo... porque eu tô ali no fim de semana. É a tua vida, né? Então, até para você poder se manter dessa forma, né? Acho que é super justo. Não, e tem uma coisa assim também que eu falo, que eu sou uma terapeuta holística meio torta. E às vezes eu dou um tiro no meu próprio pé. Mas é o que eu penso. Não, mas tá certo. Gente, vamos falar a verdade. Tarô é luxo. Ninguém precisa de tarô para viver. Se a gente voltasse a ser a essência humana... Eu acho que o tarô, ele tá naquela parte da pirâmide das necessidades, lá na ponta. Então, assim, vai chegar num momento que... eu já tenho meu iate... Mentira. Eu moro em Dubai. Eu moro em Dubai, a vida tá triste. Mentira, mas assim... Você já falou, putz, né, que eles falaram, eu já conquistei a minha casa e não tô legal. Aí eu acho que realmente você fazer uma leitura para entender o que está acontecendo. Não, é maravilhoso. Aí é muito legal. Agora, fazer isso como uma coisa que você vai direcionar a tua vida, aí não. Mas aqui no Brasil, a gente tem um problema. Quando eu fui para a Europa, acho tão chique falar isso. Quando eu fui para estudar, para entender de onde veio o berço do tarô. Porque teoricamente é de lá, né? A gente não sabe essa é a verdade, mas teoricamente é de lá. E eu falei, eu quero ver como que as pessoas enxergam o tarô lá. Gente, é outro rolê. A galera joga tarô na praça. Entende? E não é essa coisa muito mística de, num quartinho escuro, nos fundos de uma casa. Nada disso. As pessoas falam de tarô como tomam um café da manhã. Tipo, é cultural pros caras, entende? Aí a gente chega aqui no Brasil, todo mundo quer se apropriar. É o tarô cigano. Nossa, esse nome desse tarô, gente, editora, muda isso. Eu não sei quem é você, mas eu já li. Tarô cigano. Tarô é tarô, amor. Lenormand é Lenormand. Os dois são lindos, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. E aí eu arrumo treta na internet também, porque... Banaliza o tarô pra mim, pronto, arrumo briga comigo. Porque ele foi tão libertador pra mim, eu acho uma ferramenta tão linda. E aí tem muita gente que usa mesmo, a benefício próprio, porque o tarô é aquilo, né? Ele é o livro da vida de páginas soltas. Qualquer carta que eu tirar pra você aqui agora e falar alguma coisa, vai bater. Qualquer uma. Então, assim, as pessoas... Nossa, você é um gênio. Não, isso é estudo. Isso é estudo, isso é intuição, isso é tudo junto, misturado. Então, assim, a grande verdade é... Aqui no Brasil, a gente... Para muitas pessoas, é muito conveniente fazer com que as pessoas sejam dependentes da ferramenta. Então, a cada 2 semanas... eu já conhecia a oraculista, inclusive eu fico assim, numa feira mística, eu falei, querido, como é que você vive em paz? Foi assim, virou pra mim e falou assim, eu não atendi ninguém na feira hoje, porque os oraculistas nas feiras eu ia palestrar. Eu não atendi ninguém, vou ter que ligar pra um cliente meu. Eu falei, como assim ligar pra um cliente? Você não espera as pessoas te ligarem? Tipo, elas que têm que entender a necessidade delas. Não, eu já vou falar que a gente já precisa fazer um banho. Eu falei... Aí não sabe por que não atendeu ninguém, né? Não, e o pior de tudo, atende. E o pior de tudo, cobra-se absurdamente caro. Um banho é 4 mil reais. E assim, aqui no Brasil, como a gente é um país muito miscigenado, religiosamente falando, as pessoas compram. Então, a internet, ela é muito boa para informações de tempo real. Mas ela está alienando as pessoas, porque tem muita gente... Gente, questionem, cara. A filosofia é boa por causa disso. Aprende a questionar. Nem tudo é bom pra gente. Nem tudo que estão te vendendo você tem que comprar. Principalmente na área holística. Eu tô te falando que eu tô nesse meio. Eu sei bem como é que funciona esse limbo. Tá podre, meu amor. Então, assim, para de acreditar em tudo que você vê. Para de ficar dando moral pra pessoa que tá ali. Eu vejo umas coisas. Esses dias eu vi uma pessoa que eu admiro muito, inclusive admirava. Eu admirava muito essa pessoa. E pra vender o curso, que era pra vender o curso da Black Friday,
A pessoa veio fazer dancinha, sabe? Rimando musiquinha. Ai, porque eu sou a bruxa de não sei o... Eu olhei aquilo e falei, velho, você tem 40 anos, mano. Tira essa sainha rosa, sabe? Para de enganar o jovem místico. Essa galera tá começando a trabalhar agora. Os caras não têm dinheiro, não. Para de extorquir as pessoas. Gente, isso me irrita demais. Então, assim, é o que eu te falo, eu não sou a justa. Eu tenho meus defeitos. Aliás, eu sou um vulcão. Tô cheia de coisa pra melhorar. Mas eu tenho consciência das coisas e me irrita demais a gente não questionar as coisas. Então, assim, vamos parar de culpar a menina da sainha rosa. Ah, eu comprei um curso, nossa, foi engano. Você comprou porque você quis, estava lá. Vamos a gente ter consciência, assumir, ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida. É o que eu bato sempre na tecla. Se é o workshop, se é o tarô, se é o mapa astral, tenham autorresponsabilidade. Ninguém vai te dar a receita do bolo pronta. Quem vai ter que fazer as suas escolhas e bancar elas vai ser você, amor. Ponto. É isso. Agora... Fica com isso, gente. Guarda isso aí. Aguarde isso aí. Não, na verdade, agora eu queria desafiar você para fazer depois um desenho do seu mentor com o Manx. Meu Deus, tá bom. A única imagem que eu tenho é dela. Vai precisar de uma cartolina. A gente a galera. Começa com os arcanjos, os orixás. Nossa, é uma galera. Não, mas falando sério, seríssimo, eu vou até ver se eu acho pra vocês aqui. Eu fiz ela na IA. Interessante. Eu fiz, porque foi a visualização que eu tive dela. E aí eu fiquei... Aquela. Exatamente essa pessoa. Ah, que linda. É ela. E eu vi ela assim, na floresta, no matinho, com as plantinhas. Eu não sei se vai dar pra ver, pessoal. Mas é essa aqui. Vou mandar pra Mas você vocês. sabe que tem mais, né? Então, às vezes é aquele que você desconhece. Com toda certeza. E eu não sei a forma, né? Porque é uma energia, né? Então, tem coisa que eu consigo identificar. Tipo, ela eu consigo identificar. Ela se materializou nessa projeção pra mim em pessoa. Mas eu sinto que alguns são energia. Eu não sei decifrar. Não é um ser humano, sabe? Assim, é uma energia. Né? E aí, Max? Você está falando da energia e muitas vezes você pode estar captando o mentor numa dimensão mais acima e algumas vezes eles materializam um corpo, uma imagem, que isso vai trazendo símbolos para se comunicar, porque mais importante do que a imagem, igual você falou, é a mensagem. Então, pode até ser que a imagem, quando você olha, e depois já me perguntaram isso, né? Se você vai ver sempre daquele jeito. Às vezes você vê com aquela semelhança, aquela vibração, aquelas cores, você reconhece, mas talvez o lábio seja um pouquinho diferente, o olho é um pouquinho diferente. Isso não é importante. O mais importante é toda a mensagem, os símbolos, a comunicação que é feita. E quando acontece, você sente que é de coração, né? Não tem dúvida. Não. É muito certeza, assim. Não, então, mas aí você topa fazer a... Claro. Como é que é isso? Que medo. Que medo. Eu sou medrosa, hein? Não, então também é um presente de aniversário que a gente está oferecendo para você. É muito amor envolvido. Em tudo. É uma energia de amor, gente. Ai, o que você sente? Amor. Em nenhum momento, ai, meu mentor, que nem... Eu sei que existe, mas não é o meu caso. Ai, me deu uma bronca. Até a bronca deles, assim, é bonitinha, sabe? É o que eu falo, a minha egrégora é de unicórnio, é cristalzinho, então, é fadinha. É um outro rolê. Eu sei que tem uma galera que já precisa da coisa mais densa, né? Que nem a galera de religião de matriz africana já pega uma coisa mais, que nem o seu tranca-rua, é uma coisa mais perto da matéria. O meu é uma dimensão. Eu sinto que eles são de dimensões que não são perto da matéria. Não estou falando que é mais elevado ou mais baixo. Todos são muito fortes, né? Mas é bonitinho. Pra você ter noção, toda a minha vida, essa coisa de fantasia, começou
Aliás, o nome da minha irmã vem por conta disso. Quando eu era pequenininha, meu desenho favorito chamava Sara e o Cavalo de Fogo. Ah, querido. Eu assisti Cavalo de Fogo. Eu adorava, a música Porque maravilhosa. quando ela queria sair daquela realidade, ela queria ver a mãe dela, ela subia naquele cavalo, que eu acho até hoje que só ela via. Hoje eu entendo que eu acho que só ela via, porque ninguém via aquele cavalo. O pai dela não cuidava do cavalo, ninguém viu o cavalo. O pai dela tinha um celeiro, né? E aí ela subia naquele cavalo e ela atravessava um portal pra ir ver a mãe dela. O nome da minha irmã veio daí. É Sara por conta desse desenho. Sara, olha que legal. Que o nome da mãe dela era Sarana. O nome da minha irmã é Sarana. Minha irmã ficou meio triste comigo? Ficou. Mas hoje ela já aceita com amor também. E falou que não vai mudar. Eu falei, você pode mudar, pode deixar só Sara. E até pela nossa matriz cristã, é uma mistura de Sara com Ana, né? Uhum. São duas mulheres de nome importantes bíblicos também. Ela falou, não, pode deixar, eu gosto do meu nome agora. Mas o nome dela é Sino, foi por conta do desenho. Então, eu tenho essa coisa de portal, de unicórnio, sabe? Eu gosto. Então, e o Manx vive lá. Então, eu só tô vendo o que vai sair. Eu fiquei muito curiosa, gente. E eu? Eu preciso. Quantos dias, gente, isso? Aquelas consulente louca, né? Ai, quantas horas a gente preciso ver esse Aí ele desenho. fala assim, ó, só tenho vaga na próxima quinta. Não. Porque quando ela falou dessa dimensão, eu fiquei vendo tudo tão coloridinho, assim, tão fofinho. Até as Eu águas. quero ver eu quero ver. Nas minhas meditações, nas minhas projeções de meditação, é isso. É casas de cristal, templos de cristais, água com esses tons pastéis, que sai muitas luzes delas, assim. É tudo nesse tom, é tudo assim. É a coisa mais linda do mundo, gente. A minha criança, eu tenho certeza que eu sou uma criança do outro lado e eu vou ser ela pra sempre. Que eu amo. A imagem que o mentor assume é a imagem que fala com a sua alma. Então, se alguém tem um mentor que é um tranca-rua, é porque fala com a alma dele. Se tem um mentor que é uma fada, que é um unicórnio, é porque conversa Acho que com a sua na alma. feira veio a Rainha das Fadas, não foi? Veio a Flora. A Flora, maravilhosa. Que graça. Tá vendo? Eu quero Não, ver. eu fiz um pod também esses dias com a Vivi, da Além da Lenda. Vocês lembram dessa loja? Ai, Sim. gente, é Eu maravilhosa. sou amiga da dona da loja agora. E eu, oh meu Deus, obrigado, universo. Porque eu chegava no shopping daquela loja, eu ficava assim, meu Deus, com aqueles duendinhos. E aí, ela me deu a Holda. Nessa última vez que a gente se viu. E aí tem os significados, né? A Holda é uma mini bruxinha. E ela tá com a mãozinha assim, ó. E aí você vai ver o significado dela, tá lá assim, que a Holda, ela impulsiona a gente a ter força, para que a gente continue batalhando pelos nossos objetivos, mas que a gente seja imparável na vida, assim. Aí eu li aquilo e falei, obrigada. É você. Num momento que eu estou exausta. É sempre assim, quando eu tô assim, a ponto de falar assim, gente, acho que eu vou mudar o ciclo, vou fazer outra coisa. Vem alguém, ou pula uma mensagem na hora, ou vem alguém, cadê você? Cadê seus vídeos? Onde você tá? Que nem eu tô 10 dias sem postar coisa lá no YouTube. Meu Instagram já bugou hoje de manhã, tipo assim, pelo amor de Deus, cadê você? Eu falo, gente, eu não tô em condições. Não, tá assim. Aí a galera fala assim, vai, minha filha, você acha que é mamão com açúcar? Não, senta lá e faz o que você tem que fazer, é isso. É isso aí, tá vendo? Então não pode. Gente, e pra quem quer comprar o seu tarô, o seu livro, onde que ela acha? O tarô você encontra na Editora Unidos, é www.editoragraficosunidos.com.br. Com certeza vai ter Black Friday, então vocês segura aí, porque vai ter preço bom. Precinho bom. E o livro, que é, o xodó, ele virou um xodó, assim. Você encontra na Editora Madras, madras.com.br, ou também você pode comprar na loja alquimistic.com.br. E lá a gente também vende, tá sendo um sucesso lá também. Sucesso, pessoal. Então, segue, né, nas redes sociais, Pelo amor de YouTube, Deus, gente, me ajuda. Né, dá like, joinha, fala hashtag parabéns, Fabi. Meu aniversário, gente, pelo amor de Deus, eu amo fazer Mandem aniversário. presente pra elas. Não, só me dá parabéns, que já vai ser um presente maravilhoso. Agora, se quiser mandar uma meia de repente, aí você entra em contato lá no Instagram, lá que a gente dá um jeito. Mas vocês vão ver já o resultado. E é maravilhoso porque o trabalho que o Manx faz de Capital Mentor, Nossa, ele isso é lindo. é muito legal, porque, que nem falou, não é às vezes, nossa, a boquinha dele, assim. Não é um mas retrato falado, não é um né? Como a retrato gente falado, fala. é trazer a frequência, a energia essência, a dele, energia, né? a cor. Então, é maravilhoso, né, GG? GG tem um mentorzinho dela desenhado também.
E é muito legal. Então, gente, não esqueça, né? Curta, compartilha aqui todo mundo, dá like. E se você quiser mais Fabi, manda a hashtag Volta Fabi. Aí eu venho, só me chamar. Adorei, super espontânea, né? Falar da alma. Acho que isso que me chamou muita atenção nessa entrevista. Eu agradeço muito. Se você me perguntar hoje, assim, o que você faz? Eu não sei. Esses dias eu tava em sofrimento, por causa de que tudo entra em sofrimento, né? Escorpiana, nossa. Então eu falei assim, gente, mas como que eu sou? O que eu me vendo? Eu posso falar que eu sou o quê? Astróloga? Sou taróloga? Eu não sou só isso. Mas eu acho que falar da alma é um lance que não tem título, sabe? Não tem título, não tem diploma. É bem o que Jung falou. Quando você pode ser PhD no que você quiser. Quando você toca uma alma humana, você é apenas outra alma humana. E eu acho que o mundo precisa desse olhar hoje. Humano, sabe? E isso, enquanto eu estiver aqui, galera, com os meus defeitos e com as minhas virtudes, vocês podem contar com isso. É isso. E aí, GG, recadinhos? Comprem. Oh, Eu abri e já obrigada. levei 2 mensagens na orelha aqui. Tipo, é isso mesmo. Não, foi destinado, né? A sua e a minha. Vamos tirar uma pra todo mundo? Isso, vamos tirar uma pra todo Vamos. mundo. Vocês querem dar os recados finais? Porque se vocês repararem, eu falei podcast. Eu quase não deixo as pessoas. No meu podcast, as manas, a Manuela, a Fabi, você precisa deixar o convidado falar. Eu falei, eu sei, mas eu tô me educando. Eu vou conseguir. Manda um recadinho pra todo mundo aí. Bora, gente, pra todo Bora. mundo que tá assistindo, então fecha o olhinho aí, respira bem fundo. E, ó, pega com amor, tá? Guarda na alma, guarda informação. Em algum momento você vai precisar dela. Ai, que lindo. Júpiter. Dance com a vida. Não leve tudo tão a sério. Rir até a barriga doer. Resgate a sua criança. Mete esse louco. Você não nasceu para se sentir condicionado a nada. Você não é obrigado a nada. Você nasceu para ser feliz. Não se permita ser validado por ninguém. Você é livre. Não Que sou obrigada a nada. Gratidão. Não sou obrigada a nada. Ousadia. Ousadia, queridos. Eu tô quarentando, eu tô nessa pegada jupiteriana aqui. Ingovernável. Ingovernável. Porque agora é sem vergonha. O que, meu amor? Mas obrigada, eu amei muito conhecer vocês. Obrigada pelo convite e voltarei em breve, se Deus quiser. Doni, valeu, né? Muito obrigada, Fabi. A gente tá. Eu sempre. Você sabe que eu sou fã, né? Você é meu xodózinho. É a minha carta estrela. Oh, meu Deus. Então, pessoal, se vocês quiserem, põe aí bastante hashtag parabéns, Fabi. Está sendo o aniversário dela. E mandando mensagem pra gente também, se você quiser que ela volte, que ela leia mais, né? Falar sobre o ano que vem. Ai, 2026 né, tá aí, 2026. gente. Então, Babado. chama ela pra gente falar sobre 2026 e ano de Marte, né? Bora. Fica aí da dica. Meu regente, meu amor, vou estar... É isso aí, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Um ótimo mês pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.